Olá, queridos, graça e paz. Ontem nós tivemos uma pequena dificuldade no momento da ministração da palavra, né? Talvez os irmãos não perceberam, mas nós tivemos um problema na conexão e com isso nós perdemos ali um pouco do esboço. Eu queria dar continuidade hoje nessa mensagem para a gente poder não perder o foco, né, daquilo que nós temos feito em sequência, que é a reflexão acerca da soberania de Deus, do controle de Deus sobre a nossa vida. Por isso eu quero, nesse momento, estar falando acerca da palavra de Deus. Nós estivemos falando nesses dias acerca das ocorrências que têm acontecido neste mundo, né? Que muitas vezes nós olhamos para as tragédias, para as dificuldades e a gente não consegue encontrar e perceber a mão de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus. Por isso, neste momento, eu quero refletir com você. Então, vamos orar nesse momento. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Eu quero transmitir essa palavra, Senhor, meu Deus. Eu sei que grandes dificuldades têm surgido, mas o Senhor é aquele que está com a gente. Por isso, Senhor, fala com a Tua igreja, me usa de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos dito que a gente sempre diante das dificuldades precisamos tentar entender o que Deus quer mostrar para a gente, o que Deus quer ensinar para a gente. A falta de confiança em Deus é um pecado grave e a palavra de Deus diz lá em Salmo 78, versículo 21 e 22, que o Senhor, quando ouviu que eles não confiavam nele, diz a palavra que ele indignou-se, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, amados, a gente precisa ter confiança no Senhor. E como a gente pode ter confiança no Senhor? Ouvindo a palavra dele, tendo intimidade com ele, tendo proximidade com ele. Com isso, nós vamos adquirir confiança no Senhor. E você só consegue confiar em alguém quando você tem proximidade, quando você tem sinceridade, quando há um diálogo com essa pessoa, você então pode e consegue confiar nessa pessoa. E a mesma coisa acontece com o nosso Deus, né? É através da oração, é através da leitura bíblica, é através da comunhão, onde nós vamos adquirindo, né, onde a gente vai obtendo confiança no Deus Todo-Poderoso. O salmista, no Salmo 91, versículo 2, ele diz assim: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então que possamos confiar no Senhor, que possamos olhar para Ele como nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Deus, né? O meu Deus, diz o salmista, em quem confio. Só diante desse caminho, né? Só você trilhando esse caminho de proximidade, de intimidade, você vai confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Então, que você possa conhecer a Deus todos os dias, que você possa entender, né, como Isaías diz lá em Isaías 38, versículo 17. Ele diz: passei por grande sofrimento para o meu próprio bem. Tudo que tem acontecido, tudo que Deus tem permitido é para o nosso próprio bem, é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, que Deus tem permitido certas situações que vêm sobre a nossa vida. Então Deus está mesmo no controle, querido. A gente às vezes olha diante das situações que vêm, né, como os discípulos estavam naquele barco e os ventos, né, soprando, as ondas batendo, entrando, e eles quase naufragando. Em determinado momento Jesus estava dormindo no barco e por algum momento eles devem ter pensado: meu Deus, será que o Senhor mesmo está no controle, né? Como Deus pode controlar essa turbulência, essa situação toda que está sobrevindo na minha vida? Então, amados, o nosso Deus, conforme diz o Salmo 139, versículo 13 e versículo 16: pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus governa a terra, Deus governa o céu, Deus governa todas as coisas, e nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Então, amados,
vamos pensar acerca do controle de Deus, vamos pensar acerca do nosso Deus como soberano, como poderoso, como governador de todas as coisas. Muitos, conforme nós falamos esses dias, pensam erroneamente que Deus ele criou o mundo e ele apenas criou e entregou as coisas ao homem, ao seu curso natural, para que as coisas andem normalmente. Mas não é assim. O nosso Deus governa, mas para muitas pessoas, Deus é alguém que está sempre disposto a acertar aquilo que naturalmente desandou, que naturalmente se desencaminhou. Mas não é assim. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele não age quando a gente apenas precisa dele. Deus age em todos os momentos, em toda hora, em todos os dias, Marta e Maria, elas disseram assim, diante da situação em que seu irmão estava enfermo, e consequentemente ele morreu. E Marta e Maria, quando viram Jesus, disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E diz a Bíblia que Jesus corre, Jesus chora, Jesus ressuscita Lázaro, mas a Bíblia, ela nos informa que no momento em que Jesus é avisado que Lázaro estava doente, diz a Bíblia lá em João 11:4 que Jesus ele ainda permaneceu durante 2 dias. E ele disse: olha, esta doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Então Jesus, ele tinha o controle da situação. Jesus, ele tem o controle da situação. Ele sabe o que se sucederia. Tanto é que ele ficou ainda 2 dias no lugar que ele estava. Então nós precisamos entender que Deus, querido, não é surpreendido pelas situações que nos sobrevêm. O mundo não é uma bola de neve que vai caminhando e vai se embolando e vai se prejudicando, e Deus não sabe mais o que fazer, e Deus, ele fica tentando controlar todas as coisas. Não, querido, Deus não é como o homem, que muitas vezes tem suas limitações quanto às coisas espirituais, quanto às coisas do futuro, muitas vezes nós nos frustramos, mas Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Daniel capítulo 4:35 diz: ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer o que fazes. Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso, vamos ir mais fundo acerca desta questão da soberania de Deus. Vamos nos aprofundar mais. Vamos pensar mais acerca daquilo que Deus ele controla, daquilo que Deus tem o poder. Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, o Senhor não tem nenhum poder nem na minha vida, diante das situações que eu estou vivendo, diante dos temores, diante da ansiedade, diante das dificuldades. A gente pensa: meu Deus, o Senhor nem na minha vida tem controle. Mas não é bem assim não, querido. Deus tem o controle de todas as coisas, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite situações para que você cresça, para que você amadureça, para que você prospere diante da presença dele. Então vamos pensar acerca desta soberania de Deus. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre a soberania de Deus sobre os inimigos, sobre os inimigos que eu digo, sobre os ímpios, Vamos pensar sobre a soberania de Deus sobre os ímpios. Em Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: o coração do rei é como uma corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele dirige para onde quer. Você consegue ver a soberania de Deus, o poder de Deus? Então, imagine-se numa situação em que você está no seu trabalho, você trabalha ali a vida inteira para essa pessoa, para esse patrão, para esse alguém, e você percebe que esse seu chefe, ele é uma pessoa cruel, ela é uma pessoa dura, e o seu salário, ele é mantido abaixo da linha da pobreza, e com isso você se sente humilhado, você se sente oprimido, e você percebe que você nada mais é do que um escravo ali naquele lugar. Mas de repente você se vê liberto dessa situação
e você percebe que essa situação insuportável, você encontra um dia de libertação desta situação. E você está livre, e você está solto, livre para partir para um outro lugar, para recomeçar a sua vida. Só tem um problema. Você não se dispõe de recursos financeiros, você não tem dinheiro, você não tem condições, não tem como fazer a viagem, você não tem fundos para começar ali de novo, em outro lugar, em um outro tempo, e você não tem como aproveitar essa oportunidade incrível porque você está desprovido de condições financeiras. Então você procura o seu chefe e você expõe a situação para ele, e você chega para ele e diz: olha, eu preciso de dinheiro, eu quero que você me dê dinheiro, e eu preciso de muito dinheiro para a viagem, para que eu possa recomeçar, para que eu possa me estabelecer aonde eu chegar, eu preciso de dinheiro. E por mais improvável que pareça, ele lhe dá o dinheiro, ele pega o dinheiro e te dá. E não pouco dinheiro, ele te dá muito dinheiro, e melhor ainda, ele te dá tudo o que ele tem, ele te dá todo o seu dinheiro. E a gente pensa nessa história como um faz de conta, uma história surreal, uma história que não acontece. Só que às vezes a gente olha para essa história e pensa assim: poxa, isso aí é um conto de fadas, né? É um tipo de história que nunca acontece na vida real. Só que essa história aconteceu de verdade. E não com os detalhes exatos aqui que a gente está falando aqui para você, mas em essência, ela está registrada na Bíblia, no livro de Êxodo. Você conhece a história. Os israelitas, eles viviam debaixo da crueldade do povo egípcio, né? Oprimido, obrigado a fazer tijolo, né? E de repente Deus intervém na vida deles, e o faraó, eles braveja e diz: sai daqui, eu não quero mais vocês aqui, vão embora. E os israelitas, eles não tinham recursos para sair dali. Não tinham dinheiro, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha nada para recomeçarem. Eles estavam pobres ao extremo. Então Deus, entanto, se moveu em favor deles, e Deus traçou um plano. Deus chama Moisés, e diz a Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: e favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando sairdes, não saireis de mão vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e aquela a quem estiver hospedado, joias, prata, ouro, também roupas, que colocarei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, assim despojarei os egípcios. Então, o que Deus prometeu, de fato, concretizou na vida do povo de Israel. E diz a palavra, né, em Êxodo, capítulo 12, 35, que os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias, prata, ouro, roupas, e o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para com o povo, de modo que lhe davam o que pediram, assim eles despojaram os egípcios. Ou seja, eles levaram tudo, porque Deus assim o quis, porque Deus é soberano, e Ele não é soberano só diante do seu povo, Deus é soberano também diante de todos, diante da humanidade, diante do ímpio também. Deus exerce a sua soberania. O Senhor é aquele que exerce a sua vontade para beneficiar o seu povo, para contribuir para o seu povo. Os ímpios, eles têm que abrir mão de seus recursos para nos abençoar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que é soberano sobre o teu povo e sobre os ímpios também. Outro exemplo maravilhoso que a Bíblia nos mostra foi o que Deus fez com o seu povo através do rei mais poderoso daquela época, o rei Ciro. E quando você lê a história, quando Deus exerceu o seu domínio sobre o rei Sírio, né, ele declarou, ele emitiu uma proclamação, e ele foi aquele que permitiu que o
povo judeu ele retornasse a Jerusalém a fim de reconstruir o templo. Ou seja, Deus usou um rei ímpio para contribuir com o seu povo. E Esdras capítulo 1, versículo 1 nos declara isso, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também divulgasse por escrito. Ou seja, o texto ele afirma com clareza que o rei Ciro ele emitiu um decreto apenas porque Deus despertou o seu espírito. Deus moveu na vida dele, Deus usou ele, Deus trabalhou nele, naquele rei, e ele emitiu um decreto, e o povo pôde retornar e reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo, reconstruir os muros, reconstruir aquilo que pertencia a Deus. Então o destino do povo de Deus estava na mão do maior monarca da época, e isso porque o destino do povo de Deus estava nas mãos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus que domina sobre tudo, que domina sobre todos. O profeta Isaías, ele declara a ação de Deus na vida de Ciro por causa do amor de Deus pelo seu povo. Lá em Isaías 45, versículos 4 e 5, o profeta Isaías diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome e te concedo título de honra, embora não me conheças. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheça. Então, queridos, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus que usa quem Ele quer. E Ele usa quem Ele quer para beneficiar o seu povo. Por isso, é dele quem nós precisamos depender. É nele aonde nós podemos confiar e lançar a nossa vida nas mãos dele, pois ele é fiel, pois ele trabalha em prol de você, ele trabalha em prol do seu povo, exercendo a sua soberania sobre o seu povo e sobre os ímpios também. Faraó teve que contribuir para que o povo pudesse prosperar e caminhar rumo às promessas do Senhor. O rei Ciro, ele foi despertado pelo Senhor para que ele emitisse um decreto, para que ele contribuísse para que o povo reconstruísse a cidade de Jerusalém. Então, querido, conforme Isaías 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode esperar no Senhor, que Ele não vai te decepcionar. Ele trabalha por você e Ele exerce a sua soberania sobre os ímpios para contribuir para o seu povo. Em segundo lugar, Deus é aquele que Ele é soberano sobre a sua igreja, sobre os ímpios, e Deus também é soberano e exerce a sua soberania sobre o diabo. Então, querido, Deus ele está envolvido numa guerra invisível com Satanás, nós sabemos disso. E que a vida de seu povo, muitas vezes, ela atravessa um campo de batalha muito grande. A batalha é grande, nós enfrentamos batalhas, dificuldades todos os dias, né? E a gente vê isso na vida de Jó. Mas mesmo no caso de Jó, Satanás precisou reconhecer a soberania de Deus e pedir permissão a Deus para tocar ali em Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 12, nos diz que Deus disse a Satanás: tudo que ele possui está nas suas mãos, mas não toque nele. Nele você não pode tocar. Isso mostra que Satanás tem um limite. Isso mostra que Satanás não pode fazer o que ele quiser, porque tem um Deus que controla tudo e controla até mesmo Satanás. Jó, ele passou por uma grande provação e Deus o honrou ao final. Em outra ocasião, ele enfrentou o diabo que se preparava para atacar Pedro, por exemplo, né? Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. É a batalha, é a guerra que o Senhor exerce, mas que o Senhor é mais do que Ele nos dá a vitória, Ele nos faz mais do que vencedor. Ele é um Deus poderoso. Em outra ocasião também, nós podemos ver Deus intervindo na vida
de Sara, né? Como temendo pela própria vida, Abraão, ele mentiu sobre a sua esposa Sara, dizendo para aqueles soldados que aquela mulher era sua irmã. E em consequência disso, o rei Abimeleque avançou para tomar Sara como sua esposa, mas Deus, ele impediu, ele não permitiu que isso acontecesse, né? Porque isso daria fim ao seu intento, ao seu projeto, ao seu plano na vida de Abraão e na vida de Sara. Ele disse ao rei: eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Gênesis capítulo 20, versículo 6. Então, Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara, porque ela daria continuidade ao propósito de Deus de gerar um filho a Abraão. E mesmo Abraão colocando Sara numa situação difícil, mentindo e revelando assim a descrença, revelando assim pecado, Deus interviu, não permitindo que aquela situação tomasse um rumo diferente do seu plano, do seu projeto, o projeto de Deus. Assim é o nosso Senhor, querido. Ele tem promessas em sua vida. Ele é aquele que interferirá no que for preciso para manter você de pé, para manter a promessa dele sobre a sua vida ativa e acesa ainda diante das situações. Talvez você olhe para um acontecido desse e diga, foi há muito tempo, está no Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele declara: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, o Antigo Testamento traz instrução, traz esperança, traz ânimo e perseverança que provém das Escrituras. Isso tudo serve para nos mostrar que ninguém está isento da ação soberana do nosso Senhor. Ele age sobre os ímpios, ele age sobre Satanás, ele está no comando, ele está no domínio, ele exerce a sua soberania sobre tudo e sobre todos. E por último, para nós encerrarmos, o nosso Deus, ele é soberano e ele exerce a sua soberania sobre o mal. E aí talvez você pergunte, por que Deus permite o mal? Pense na história de José, por exemplo. José, ele foi vendido, ele foi perseguido, ele foi rejeitado. Deus permitiu que ele fosse jogado numa cisterna fria, numa cisterna vazia. Todos os dias José era tentado pela mulher de Potifar e Deus não refreou nem pediu que ela acusasse ele de mentiras absurdas. Ele sofreu as acusações. José, ele foi preso. José, ele implorou ao carcereiro, conforme está em Gênesis capítulo 40, versículo 14: tira-me deste cárcere. Mas no seu tempo ele provou uma reviravolta na circunstância e mostrou que Deus, ele estava orquestrando, né, aqueles atos maldosos daquelas pessoas no intuito de que os seus propósitos fossem cumpridos no tempo certo, na hora certa, no tempo certo. José, ele pôde olhar para os seus irmãos e José pôde dizer para eles, conforme está em Gênesis capítulo 50, versículo 20: certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer com que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Entenda, querido, José, ele sofreu para que o povo de Deus pudesse ter um futuro de bênção coletiva, um futuro de promessa. José sofreu para que o povo hebreu fosse acolhido e começassem a sentir ali a bênção de Deus no futuro. Você talvez não entenda o que está acontecendo contigo nesse tempo, mas lá na frente, no futuro, querido, a igreja do Senhor glorificará a Deus.
Deus por tudo o que Deus está fazendo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós sofremos, sim, Deus permite o sofrimento, as dificuldades, para que lá na frente a igreja do Senhor possa cumprir os seus propósitos, o nome do Senhor seja glorificado e os propósitos de Deus possam ser colocados em prática. Parece que tudo está dando para trás, né? O seu chefe, ele não valoriza você, as coisas não andam muito bem na sua vida, tudo, e parece que todos batalham contra você, mas eu tenho um recado da Bíblia para você, lá em Salmo 75, versículos 6 e 7, porque a exaltação, ela não vem do Oriente, nem do Ocidente, a exaltação não vem do deserto, mas Deus é quem julga, Ele abate um e exalta o outro. Então confie no teu Deus, querido, Ele é soberano, Ele influenciará outros ao seu favor para que a sua vontade prevaleça sobre você. Conforme diz Romanos 8,31, o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não somente louve, tão somente exalte, tão somente engrandeça aquele que tem todo o domínio em suas mãos. Ele é por você, e se Ele é por você, quem será contra você? Isaías 43, versículo 13 diz que desde os dias mais antigos eu o sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Então, queridos, para nós encerrarmos, você olha para esse aparente silêncio que cerca a sua vida diante das situações que nós estamos vivendo. Muitas vezes a solidão, ela grita aos teus ouvidos, querendo te deixar louco, querendo te deixar ansioso, querendo trazer sofrimento para você diante do futuro, diante das coisas que nem aconteceram ainda, diante das irrealidades, fazendo você sofrer, né, diante de tudo que você está fazendo. Olhe para Jesus. Foque nele, querido. Tente perceber a presença dele contigo. Tente entender os propósitos de Deus sobre a sua vida. Que você possa sentir ele no controle, te capacitando a enfrentar as dificuldades, te capacitando a enfrentar as lutas e os problemas. Veja como ele opera no universo. Veja como ele toma as rédeas do mundo, que pensa que pode fazer qualquer coisa, mas ele mostra que ele é o dono de tudo, que ele é poderoso, que ele tem o seu poder nas suas mãos, e eu e você diante dele não somos nada, porque ele é poderoso. Veja, querido, como ele age na sua vida, como ele age no teu coração, como ele age no mundo, como ele é soberano sobre o ímpio, como ele é soberano sobre os reis, como ele é soberano sobre o diabo, ele é soberano sobre tudo. Louve a ele, cante a ele, exalte a ele e adore a ele. Eu quero encerrar este momento desta ministração louvando com você um louvor, um cântico, né, que diz que ele é soberano sobre todos, ele é soberano sobre tudo, ele é o nosso Senhor. Amém? Aleluias, glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tu
que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Pai, nos ensina a te enxergar como tu és, soberano, poderoso, grandioso, Senhor. Domina sobre tudo, domina sobre, ó Deus, os bons, sobre os maus, Pai, sobre o diabo. O Senhor é um Deus poderoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que cada dia o Senhor venha abençoar o teu povo, Senhor. O Senhor venha mostrar através das lutas, dificuldades, que o Senhor está no controle. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Tu és tremendo. Deus abençoe a sua vida, querido, poderosamente, no nome de Jesus. Amém?